nosso último vídeo, se tudo der certo, espero que dê certo, mas a gente tem bastante coisa para falar, então vamos começar de uma vez? Deixa eu só, pronto, ajeitar o tempo aqui para eu saber quanto tempo a gente tem de vídeo. Então, gente, as equações de segundo grau, as completas, a gente viu até agora a solução das equações incompletas. A principal forma de resolução que a gente aprende para as equações completas é o famosíssimo Bhaskara, a fórmula de Bhaskara, né? Todo mundo já ouviu falar nisso em algum momento da vida e tem um pânico disso. E sinto informar vocês que Bhaskara é muito fácil. É só mais assusta do que é difícil mesmo. O que é o Bhaskara? O Bhaskara é uma fórmula. É essa fórmula aqui que está em laranja, nesses dois quadrinhos. Então, para a gente calcular as nossas raízes das nossas equações de segundo grau completas, com todos os termos, primeiro a gente calcula o valor desse triângulozinho aqui, que a gente chama ele de delta. Então, o delta é sempre igual a b ao quadrado menos 4ac. Vocês vão ter isso no sangue, daqui a pouco vocês não vão nem precisar olhar para essa fórmula. E depois a gente calcula os nossos possíveis valores de x, que a gente calcula com essa fórmula que parece muito feia, mas eu juro para vocês que não é nada demais, que é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então aqui a gente tem o cálculo do delta, e aqui a gente tem o cálculo das nossas raízes. O valor do delta, ele fala alguma coisa pra gente. Se a gente não resolve a nossa equação inteira, mas a gente calcula só a parte do delta, do Bhaskara, a gente já pode fazer algumas afirmações sobre a nossa equação. Quando o delta é positivo, maior do que zero, a gente sabe que a equação possui duas raízes e que essas raízes são diferentes, elas são raízes distintas. Quando o delta é igual a zero, a equação possui duas raízes, só que ela possui duas raízes iguais. Quando o delta é negativo, menor do que zero, a equação só possui raízes complexas, que nem aquela equação que a gente viu que dava uma raiz negativa. É exatamente a mesma coisa. Quando isso acontece, a nossa equação completa não tem raízes que pertencem ao número real, aos números reais, só possuem raízes que pertencem aos números complexos. Então a gente vai ver direitinho o que significa esse valor de delta. Delta maior que zero, igual a zero, menor que zero. A gente vai ver nos nossos exemplos. E aí eu vou voltar aqui nesse slide para ir mostrando para vocês o que significam essas frases de fato. Então, primeiro exemplo que a gente tem é essa equação aqui. Vamos tentar resolver essa equação. É uma equação completa, então a gente vai usar o Bhaskara para encontrar a resposta dessa equação. Então, sempre que for fazer Bhaskara, começa separando os coeficientes. Nesse caso, o A vale 1, o B vale menos 8 e o C vale 15. Então, separamos os nossos coeficientes. Segundo passo do Bhaskara, calcular o delta. O delta é b ao quadrado menos 4 vezes A, vezes C. Então, o nosso delta vai ser b menos 8 ao quadrado, b ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 15. Então, se eu faço essa continha, eu acho o valor de delta. Menos 8 ao quadrado é 64. 8 vezes 8 é 64. Menos com menos, mais. Então, menos 8 ao quadrado, mais 64. E 4 vezes 1 vezes 15? 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 15 dá 60. Então, o nosso delta é 64 menos 60. O nosso delta é 4. O nosso delta é um delta positivo. É um delta maior do que zero. Se a gente voltar aqui no nosso slide, a gente vê que quando o delta é maior do que zero, positivo, a equação possui duas raízes distintas. O que isso significa? Isso significa que quando a gente calcular o nosso valor de x, com essa fórmula aqui, a gente vai achar dois valores para x, e esses valores vão ser diferentes entre si. Como assim? Vamos substituir os nossos valores aqui nessa fórmula. Menos b, o nosso b é menos 8, então vai ficar menos o nosso b, que é menos 8, mais ou menos a raiz quadrada do delta, o nosso delta vale 4, sobre 2 vezes a. 2 vezes o nosso a, que vale 1. Então, vamos continuar a nossa conta. Menos com menos é mais, então menos b vai ser 8, mais ou menos. Raiz quadrada de delta, raiz quadrada de 4, é 2. E 2 vezes 1 é 2. E aí, a gente quebra essa nossa fração em duas opções. Por quê? A gente tem aqui no meio dois sinais, o positivo e o negativo. Então, a gente tem que fazer a conta para o sinal positivo e depois a conta para o sinal negativo. Então, quando o sinal é positivo, fica 8 mais 2 sobre 2. 8 mais 2 é 10. 10 dividido por 2, nossa primeira resposta, x igual a 5. Nossa segunda resposta, sinal negativo, 8 menos 2.
8 menos 2 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, as nossas duas soluções para essa equação são x igual a 5, x igual a 3. Ou seja, a gente tem duas raízes, duas soluções distintas. Os valores são diferentes entre si, 5 e 3. Aqui no quadradinho tem aquela nossa verificação, pegar essas duas raízes, substituir na nossa equação original e ver se a conta realmente dá zero. Eu não vou fazer isso agora, porque a gente precisa falar muita coisa, então eu não vou perder muito tempo nisso. Vou deixar para vocês fazerem essas contas no caderno de vocês. Sempre façam a verificação, para ver se está certo. Vocês vão ver que quando substituir x igual a 5 e x igual a 3, a conta vai dar zero. Tá aqui bonitinha no quadrinho para vocês tentarem fazer depois. Nosso segundo exemplo, letra B. Primeiro, separa os coeficientes. A1, B menos 6, C9. Calculo delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. B ao quadrado menos 6 ao quadrado menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 9. Menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6 dá 36. Menos com menos dá mais. E essa outra continha aqui, ó, 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 9 também dá 36. Então, essa é uma equação onde o delta é igual a zero. Voltando lá naquele nosso primeiro slide, quando o delta é igual a zero, a gente tem duas raízes idênticas, duas raízes iguais. O que que isso significa? Vamos seguir com a nossa continha, fazer o valor de x. Menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que é zero, sobre 2a. 2 vezes a. O nosso a vale 1. Menos com menos é mais, então menos b vai virar 6. Mais ou menos raiz de zero. Raiz de zero é zero. Sobre 2 vezes 1, que é 2. De novo, a gente quebra essa nossa fração em duas possibilidades. O primeiro x usando o sinal positivo, o segundo x usando o sinal negativo. Tanto faz a ordem, tudo bem? Vocês podem fazer o x1 com menos e o x2 com o sinal positivo. Tanto faz. Esse x1 e x2 é só pra gente saber que são duas raízes. Agora, se eu faço x1 com o sinal negativo ou x1 com o sinal positivo, tanto faz. O que importa é o resultado final. Então, aqui, 6 mais 0 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 menos 0 dá 6. 6 dividido por 2 também dá 3. Então, esse delta ser igual a zero significa que quando eu faço o cálculo do meu x, eu encontro dois valores iguais no x1 e no x2. Então, é isso que significa o delta ser igual a zero. Eu tenho duas raízes, x1 e x2, só que essas duas raízes têm o mesmo valor. Tudo bem? Então, a gente viu um caso onde o delta é positivo, a gente viu o caso onde o delta é igual a zero. O que está faltando? Aqui, só para lembrar, tem aquela nossa... Opa, estou no lugar errado. Tem aquela nossa verificaçãozinha aqui, tudo bem? Para vocês fazerem depois, substituir lá o x igual a 3 e ver se a conta realmente dá zero. Então, o que está faltando? Tá faltando, agora que eu vi que eu acho que eu pulei aqui, eu vim direto para uma opção D, ficou faltando aqui uma opção C. Mas tudo bem. Quando o delta é negativo, o que acontece? Deixa eu ver se eu não botei nenhum exemplo de delta negativo. Eu deveria ter colocado. Eu achava que eu tinha colocado, mas assim, eu claramente não coloquei. Eu pulei o delta negativo. Mas, gente, não é difícil da gente entender a parte do delta negativo. O que acontece quando o nosso delta é negativo? Vamos olhar aqui para a nossa fórmula de Bhaskara, nesses exemplos que a gente fez. O que a gente faz quando a gente vai calcular o x? A gente tira a raiz de delta, raiz quadrada de delta. Se o nosso delta for um valor negativo, por exemplo, vamos supor aqui que o nosso delta fosse menos 6. Eu consigo calcular a raiz quadrada do delta, se ele é negativo? Ficaria aqui raiz de menos 6. De novo, a gente viu que raiz de menos 6 é um número que a gente não consegue calcular, não é um número real. Então, consequentemente, quando o delta é menor do que zero, as nossas raízes de novo caem naquele conjunto dos números complexos, que são as nossas raízes negativas. Então, sempre que aparecer uma raiz negativa no meio da sua solução, você para e fala que não existem soluções reais, só existem soluções complexas. Essa é a moral da história do delta menor do que zero. Tanto que se a gente voltar aqui no nosso slide, quando o delta é negativo, a equação possui duas raízes, só que elas são complexas. Por quê? Porque como a gente tira a raiz de delta aqui no x, se o delta é negativo, a gente não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo, que nem eu falei para vocês quando isso apareceu lá na frente, que quando a gente tem raiz de número negativo, não é um número real, é um número complexo,
essa equação tem soluções, mas não tem soluções que pertencem aos números reais. Então a gente teve aqui uma pequena falha, que era para eu ter uma letra C mostrando isso para vocês, mas não é uma coisa muito difícil de entender só falando. É só vocês entenderem que quando o delta é negativo, a gente não consegue passar aqui dessa parte da solução, porque a gente cai numa raiz quadrada de número negativo. Então a gente fala que a gente não tem soluções reais. Então, essa foi a nossa letra C, entre aspas, né? Então a gente vai aqui para a letra D. Deixa eu só verificar aqui quanto tempo a gente tem de vídeo. A gente tá ferrado, mas tudo bem. A nossa letra D, eu botei uma equação com fração, para vocês verem como isso funciona. Então, primeira coisa, né? Fração, tira MMC. MMC entre 7 e 14. A gente aprendeu a fazer isso lá no nivelamento. Isso dá 14. E aí a gente faz aquela continha, como se fosse uma soma de frações. Qual é o número que eu multiplico por 7 para achar o MMC, que é 14? 2. Qual é o número que eu multiplico por 7 para achar o MMC? 2. Qual é o número que eu multiplico por 14 para achar o MMC? Que também é 14. Então, 1. E aí eu faço o produto, né? 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8, 1 vezes 1 é 1. E aqui embaixo vira tudo o nosso MMC, que é 14. Eu faço como se realmente fosse uma soma de frações. Eu igualo os denominadores. A partir do momento que os denominadores estão todos iguais na equação, eu posso ignorar completamente a parte de baixo, a parte do denominador, e só igualar a parte de cima a zero. Então, essa equação aqui, ao invés de a gente resolver essa coisa horrorosa, que teria que usar fração, a gente faz assim, pega só a parte de cima. 6x ao quadrado mais 8x menos 1. Eu errei o sinal? Meu Deus, eu errei o sinal. Agora que eu vi aqui que eu troquei o sinal. Então a gente vai trocar o sinal aqui, senão eu vou ter que trocar a solução toda. Então aqui vai virar mais, gente. Virou mais. Então, pronto. Aqui é mais. Sempre foi mais, ninguém viu isso. Então, essa é a nossa nova equação. E aí a gente faz o Bhaskara. O Bhaskara é igual a gente fez em todos os exemplos anteriores. Faz o delta. Eu não vou falar as contas em detalhes, tá? Vocês vão pausando e fazendo as contas no caderno, porque a gente precisa dar uma aceleradinha, que a gente ainda tem muita coisa para falar e o vídeo já tá com mais de 10 minutos. Então, o delta, vocês façam as contas com calma, só substituindo os valores. B ao quadrado menos 4ac. Vocês vão ver que esse delta vai dar 28. Espero que não tenha nada errado. Tô olhando aqui, acho que não tem nada errado. E aí a gente substitui, né? Delta maior que zero, delta positivo. Então a gente tem duas raízes distintas. Faz o x, substitui os valores aqui no x. O b é 8, então menos b, menos 8. Mais ou menos raiz do delta, que é 28, sobre 2a. 2 vezes o a, que vale 6. Então a gente vai ficar com um problema. Porque raiz de 28 não dá um valor exato. A gente não sabe calcular a raiz de 28, a gente só sabe calcular a raiz de 25, que é igual a 5. Então, o que a gente tem que fazer? Simplificar a nossa raiz. Aquele mesmo processo que a gente fez. Fatores primos, 28 por 2 dá 14, 14 dividido por 2 dá 7, 7 dividido por 7 dá 1, e aquela brincadeirinha que a gente fez já em algum outro item. Divide em pares. Tudo que forma par, a gente bota aqui fora da raiz. Tudo que não forma par, dentro. Então, o 7 está sozinho, não tem um par para o 7. Ele vem para dentro da raiz. Os dois números 2, eu formo um par, tiro um só e boto aqui na frente. Eu simplifico esse meu raiz de 28, faço aquela simplificação da fatoração, que a gente já viu na aula de radiciação. Quem não lembra disso, vai lá na aula de radiciação olhar. E a gente também viu num item anterior. E aqui, o que eu posso fazer? Eu posso dar uma simplificada nesses números aqui na frente. Porque todos esses números dividem por 2. Então, 8 dividido por 2 dá 4. 2 dividido por 2 dá 1. E 12 dividido por 2 dá 6. Então, sim, pode acontecer da raiz do delta não dar um valor bonitinho. O que eu faço? Nada. Deixo do jeito que tá. Isso daqui é a nossa resposta. Horrível, horrível. Mas é isso. Quando a gente não consegue tirar a raiz de delta, a gente no máximo consegue fatorar para fazer essa simplificação aqui que eu fiz, para chegar numa resposta um pouco mais bonita, mas ela continua feia. Então, quais são as nossas respostas aqui? x1 menos 4 mais raiz de 7 sobre 6. x2 menos 4 menos raiz de 7 sobre 6. E é isto. Não tem mais o que fazer. Essas são as suas respostas. Feio, porém correto. Então não se assustem se o delta der um número que não dá para tirar a raiz exata. Acontece. E quando acontecer, é só fazer isso.
Simplifica o máximo que você puder e essa é a resposta. Acabou. Tudo bem, gente? Então aqui a gente viu exemplo de basicamente tudo que pode acontecer em Bhaskara. Delta maior que zero, delta igual a zero. Eu comentei sobre o delta negativo. Se der delta negativo, para a conta e só fala que não tem raiz real, e essa é a sua resposta. A solução não é um número real. E, possivelmente, a gente pode ter equação com frações e a gente pode ter equação onde o nosso delta a gente não consegue tirar uma raiz exata. Então, esse último exemplo aqui é o exemplo mais difícil, é o exemplo que junta a fração com o delta que não dá a raiz exata. Então, se tiver fração, tira o MMC, iguala os denominadores e usa só a parte de cima da equação. E quando der o delta que não tem raiz exata, simplifica o máximo que você puder, para ali, e aquela é a sua resposta mesmo, tudo bem? Então, gente, ainda falta coisa. Olha só, que loucura. Então, assim, tem mais uma forma de resolver a equação de segundo grau. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar dela. Deixa eu refletir se eu falo sobre ela hoje ou não. Vamos tentar começar. Eu vou talvez cortar alguns exemplos, mas ela é importante, então eu vou falar dela para vocês. Soma e produto. Todo mundo não necessariamente ouviu falar de soma e produto. Soma e produto é uma parada que muita gente nunca viu na vida e nem sabe que existe. Ele é meio que um substituto para o Bhaskara. E uma coisa importantíssima que eu esqueci de falar sobre Bhaskara. O Bhaskara, ele não serve só para soluções de equações completas, tá? Para quem eventualmente não tiver gostado daquelas soluções das nossas equações incompletas, essas soluções aqui que a gente fez no começo, a de jogar tudo para o outro lado e tirar a raiz, e aquela da fatoração, também dá para usar Bhaskara nessas equações aqui, tudo bem? Tem gente que acha mais fácil. Então, vocês podem usar Bhaskara aqui. Aí, o coeficiente aqui seria A igual a menos 3, B igual a 0, C igual a 252. Vocês fariam Bhaskara com esses valores. Vai dar certo, vocês vão chegar exatamente nas mesmas respostas. Inclusive, é um exercício muito maneiro para vocês tentarem fazer. Tentem resolver essas equações aqui que a gente resolveu incompletas com outro tipo de solução que não usava Bhaskara. Tentem resolver elas usando Bhaskara. Também vai dar certo. É legal para vocês treinarem o Bhaskara. É legal para vocês verem que dá certo. E é legal, enfim, para vocês verem que vai chegar exatamente na mesma resposta. Se vocês fizerem Bhaskara aqui, vai dar 5 menos 5. Se vocês fizerem Bhaskara aqui, vai dar mais ou menos 3. E assim por diante, tudo bem? Então façam Bhaskara aqui nessas equações incompletas. Vocês vão ver que vai dar exatamente o mesmo resultado. E é um exercício maneiro. Então, voltando lá para o nosso soma e produto, que eu acabei de lembrar que eu tinha que falar isso. Vamos chegar. Soma e produto. O que é soma e produto, gente? Soma e produto são duas fórmulas que existem que, ao invés de a gente encontrar diretamente as nossas raízes, que nem a gente faz com Bhaskara, a gente resolve, acha o valor de x1, acha o valor de x2. Soma e produto são fórmulas onde a gente encontra a soma e o produto das nossas raízes, né? Como o próprio nome já fala pra gente. Então, como que eu calculo a soma das nossas raízes? É essa formulinha aqui, menos b sobre a. Como que eu calculo o produto das nossas raízes? É essa formulinha aqui, c sobre a. E dá pra gente resolver equações de segundo grau usando só essas informações. Como assim? Como assim, né? Vamos fazer um exemplo aqui. Essas duas equações. Vamos ver se a gente consegue fazer pelo menos essas duas. Soma. Como que eu calculo a soma? Menos b sobre a. O b aqui vale menos 8 e o a vale 1. Então, menos 8 fica mais 8. 8 dividido por 1, isso daqui diz pra gente que a soma das nossas raízes é igual a 8. Dessa equação, a soma das nossas respostas é igual a 8. O produto, c sobre a. C é 15, o a é 1. Então, o nosso produto vai ser 15 sobre 1, que é igual a 15. Então, o que isso daqui está falando pra gente? Que a soma das nossas respostas, das nossas raízes, é 8, e que o produto das nossas raízes é 15. Então, as duas respostas dessa equação são dois números que, quando eu somo, dá 8, e que, quando eu multiplico, dá 15. E aí, para a gente encontrar esses dois números, a gente vai ficar brincando de tentativa. Quais são os possíveis números que, quando eu multiplico, dá 15? 15 vezes 1, 5 vezes 3. Só que o produto dá 15, mas a soma tem que ser 8. Então, 15 mais 1, quando eu somo esses dois números, dá 16. Não é o que eu quero. Agora, quando eu faço 5 mais 3, a soma dá 8. Então, o que isso significa? Que o nosso x1 e o nosso x2 são 3 e 5. As nossas respostas dessa equação são 3 ou
5. Por quê? São dois números que quando eu multiplico dá 15 e quando eu somo dá 8. Então, sim, essas são as nossas raízes, porque a gente sabe que a soma das nossas raízes tem que dar 8 e o produto das nossas raízes tem que dar 15. E acabou. Se vocês fizerem Bhaskara nessa equação, façam esse exercício também. Vocês vão chegar exatamente no mesmo lugar, 5 e 3. O que é melhor? O que for mais fácil para vocês. Tem gente que odeia soma e produto. Tem gente que não consegue fazer essa parada, acha insuportável e usa Bhaskara a vida inteira e tá tudo bem. É uma forma de resolver. Tem gente que quando aprende soma e produto nunca mais quer ver Bhaskara na vida, porque é conta pra caramba Bhaskara. Então ela fala, nossa, nunca mais quero ver isso. O que vocês vão fazer? Vocês vão praticar soma e produto, Bhaskara, soma e produto, Bhaskara. Em algum momento vocês vão perceber que vocês gostam mais de fazer algum tipo de solução. E é essa que vocês vão usar pro resto da vida de vocês. E é isso. E tá tudo bem. Deixa eu ver, acho que dá tempo. O vídeo vai ficar longo, mas tudo bem. Vamos fazer aqui a letra B. Quanto que vai ser a soma aqui? Menos B sobre A. É sempre a soma, fórmula menos B sobre A. Nosso B vale 7, nosso A vale 1. Menos 7 dividido por 1 dá menos 7. Então, a soma das nossas raízes tem que ser menos 7. Produto, C sobre A. C vale 10, A vale 1. Então, o produto das nossas raízes é 10. Então, as nossas respostas são dois números que, quando eu somo, dá menos 7 e quando eu multiplico, dá 10. Quais são as possibilidades? 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 1 também dá 10. São basicamente os dois pares de números que quando a gente multiplica dá 10. Só que a nossa soma tem que ser 7. E aí, quando a gente soma 10 com 1, dá 11. Já deu errado, deixa isso pra lá. 5 com 2, a soma dá 7, só que dá 7 positivo. A nossa soma é 7 negativo. Então, é um sinal pra gente que as nossas raízes elas têm que ser negativas. Porque olha só, as nossas raízes não vão ser 5 e 2. As nossas raízes vão ser menos 5 e menos 2. Porque, olha, quando eu multiplico esses dois números, menos 5 com menos 2, 5 vezes 2 dá 10, menos com menos dá mais. Então, o produto desses dois números é 10. A soma, menos 5 com menos 2, eu estou devendo 5 e também estou devendo 2. Então, no total, eu estou devendo 7. Então, a soma desses dois números é menos 7. Então, o par de valores que a soma é menos 7 e o produto é 10 é menos 5 e menos 2. Então, essas são as respostas da nossa equação. Vocês podem fazer Bhaskara, vocês vão chegar na mesma resposta. x1 igual a menos 5, x2 igual a menos 2. Gente, tem mais um exemplo aqui, só que esse exemplo não vai dar tempo da gente fazer, senão o vídeo vai ficar muito longo. O vídeo já está, inclusive, bem mais longo do que ele deveria estar. Então, eu vou botar esse material para vocês lá no Drive. Estudem esse exemplo, porque ele é muito importante. E ele talvez seja o exemplo mais difícil. Porque a dificuldade da soma e produto é aprender a lidar com os sinais. Vocês vão ver que nem sempre é muito fácil entender quais são os sinais das nossas respostas. Por exemplo, aqui as nossas respostas são 6 e menos 2. Então, estudem esse exemplo. Eu vou tentar voltar nesse exemplo na nossa próxima aula, para a gente poder ver esse exemplo juntos, tudo bem? Mas deem uma olhadinha nele, tentem fazer ele, tentem entender os sinais dessas respostas, por que 6 e menos 2. Eu fiz por soma e produto igual a gente fez anteriormente. E façam a lista de exercício que está lá no Drive. É bastante coisa, então vai ser uma lista de exercícios só de equações de segundo grau. Tirem as dúvidas de vocês com a gente e não fiquem desesperados, tudo bem? A gente vai ver na nossa próxima aula. Eu vou começar com esse exemplo para a gente relembrar soma e produto e a gente resolver ele juntos. Vou entrar em função quadrática, se tudo der certo, falar tudo de função quadrática. E na nossa outra aula, a gente vai fazer uma aula só de exercícios para dar uma clareada para a galera que está completamente perdida em como que a gente usa essas coisas em exercícios de vestibular. Função afim, equações de segundo grau e funções quadráticas. Então fiquem ligados para essa aula de exercícios, que eu prometo que eu vou fazer ela. E eu prometo que ela vai ajudar muito vocês, tudo bem? Então beijo. Estudem, não desistam, por favor, não desistam da gente. E vamos continuar juntos até o final. É isso, gente.